Aí, agora começou a gravar. Então vamos lá. A gente está na terceira semana. Ah, professor, eu perdi a primeira e a segunda, não tem problema. Eu vou postar tudo lá no YouTube e vou deixar os links para vocês lá no aqui no WhatsApp, tá? Aqui, ó, no oitavo ano e no oitavo integral aqui, ó. Certo? Eu vou postar nos dois, tá? Quem for do oitavo normal e quem for do oitavo integral. Então vamos lá. Então vamos lá para a terceira semana. Vamos descer aqui, ó. Tudo que a gente já fez, ó. Terceira semana. Terceira semana. Então vamos lá. Então aqui, a unidade temática, lógicas comerciais e mercantis da modernidade. Os objetivos. As lógicas mercantis no domínio europeu sob os mares e contraponto oriental. Então a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar as navegações, quando os portugueses chegaram no Brasil, como os espanhóis estiveram aqui já e tudo mais. Quais são os conteúdos relacionados? Ó? Primeiras formas de exploração e organização do trabalho. Então a gente vai falar sobre a escravidão, vai falar como os colonizadores tiraram as riquezas daqui para mandar lá para a Europa e tudo mais. As diferentes formas de resistência dos colonizados. Então a gente vai falar sobre a criação dos quilombos, vai falar das rebeliões escravocratas, vai falar de vários temas associados às formas de resistência. Também a resistência religiosa, né? Porque os negros eles pegavam, por exemplo, os deuses deles, os orixás, transformavam eles em santos católicos. Também tem isso. Então, a organização de funcionamento da sociedade colonial da América Espanhola e Portuguesa. Então, como que funcionava tanto a colonização aqui no Brasil como nos outros países como Argentina, Peru, Panamá, Venezuela, etc. A expansão da colonização portuguesa da região costeira para o interior do Brasil. Então, por exemplo, primeiro os portugueses começaram a colonizar as terras que ficavam próximas ao mar. Depois eles começaram a entrar dentro do território. Daí foi nesse contexto que eles descobriram Minas Gerais, as riquezas, o ouro e tudo mais. As novas configurações geográficas do território brasileiro. Então, quais são os limites do território do Brasil? Isso também foi por causa dos bandeirantes, tá? Que foram invadindo algumas terras indígenas e descobrindo outros territórios, e os impactos causados pela expansão colonizadora para a população indígena africana. Então a gente vai falar também sobre os impactos, sobre o que aconteceu com os indígenas e o que aconteceu com as pessoas que eram trazidas da África para o Brasil para trabalhar como escravo. Interdisciplinaridade. Qual que é uma outra matéria que talvez vocês tenham esse mesmo tema? É geografia, tá? Então pode ser que a professora de geografia também fale um pouco dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Tem aqui o teminha aqui da escravidão, tem um recapitulando aqui que parece um poema, né? É um poema, no caso. Uma canção profética dos maias, no caso. Tem outro texto, tem outra partezinha aqui que é um diagrama. Depois já começa as atividades, ó. Então é uma atividade só, no caso, dessa semana. Uma só. Então vai ser bem tranquilo. Então vamos começar aqui pelo texto, ó. Tema: a escravidão dentro da lógica mercantil europeia no contexto da modernidade. Caro estudante, nessa semana você examinará o comércio atlântico realizado pelos europeus, portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses e franceses. Então todos esses aqui, ó, vieram para a América tentar retirar as riquezas daqui, certo? Com a América e a África, identificando os objetivos mercantis. Então, quais eram os objetivos do mercado na época? Tipo, extrair ouro, extrair prata, extrair a madeira e tudo mais. O papel do Estado do controle do comércio e da colonização. Então, qual foi o papel dos países, no caso, o controle do comércio e da colonização? A circulação de mercadorias, comércio de escravo, a exploração das colônias e as disputas entre nações europeias decorrentes do domínio do comércio atlântico. Então, esses países aqui, ó, eles brigavam entre si para ver quem tinha mais território na América. Não só na América, como na Ásia e na África. Além disso, compreenderá a forma e o significado que a escravidão assumiu na Idade Moderna. Isto é, reconhecer as características que diferenciam do escravismo antigo da servidão medieval. Então a gente vai falar assim, mas os judeus lá no Egito Antigo foram escravizados há 2000 a.C.
Aconteceu isso? Aconteceu. Ah, professor, eles não eram negros. Eles não eram negros, eles eram brancos. Ah, professor, então a escravidão só foi negra na história? Não. Tiveram várias pessoas brancas que também foram escravizadas. Só que o contexto moderno que eles falam é o que é mais próximo da gente. Então a escravidão acabou em 1888. E a gente vê resquícios de, por exemplo, racismo, intolerância e tudo mais, até hoje por conta dessa escravidão negra que aconteceu aqui. Tanto é que no distrito, se você for ver bem, tem mais pessoas negras do que pessoas brancas. Isso por quê? Porque os portugueses traziam essas pessoas como escravos para trabalhar nas minas de ouro. E isso influenciou muito a população da onde a gente vive hoje, que é no distrito, em Mariana, Ouro Preto, essa região lá, que tinha muito ouro. Então, todas as pessoas que são negras nessas regiões, os antecedentes delas com certeza foram escravos, certo? Então, recapitulando. Coma, coma, enquanto há pão. Beba, beba, enquanto há água. Um dia virá quando o pó escurecerá o ar. Quando uma praga debilitará o solo. Quando uma nuvem surgirá. Quando uma montanha se erguerá. Quando um homem forte apoderar-se à cidade. Quando a ruína caíra sobre todas as coisas. Quando a tenra folha será destruída. Quando os olhos se fecharão na morte. Quando aparecerão três sinais numa árvore. Quando a bandeira da batalha será içada. E o povo se espalhará por dentro das florestas. Isso aqui é a canção profética dos maias. O que está falando nessa canção aqui? Está falando que quando os espanhóis chegaram para atacar eles. Então, o que os espanhóis faziam? Eles matavam as pessoas que eram opostas à colonização, deixavam várias pessoas dessas como escravos e extorquiam elas. O que é extorquir? Você roubar. Então roubavam, por exemplo, os objetos de ouro, roubavam lá, entre aspas, as igrejas deles, né? Que no caso eram os templos e tudo mais. Então isso para eles foi uma coisa que levou à morte, que a terra deles foi toda debilitada, não começou a faltar água, faltar comida. Então tudo isso foi por conta da colonização espanhola e portuguesa também, né, com os indígenas do Brasil. Então foi uma coisa muito ruim para eles. Aqui tem um textinho lá. Vivemos em um continente com a segunda maior extensão. Então, o continente americano é gigantesco, né? Grande diversidade cultural, geográfica e uma história rica. A América. Quando os europeus tiveram seu primeiro contato com essa terra, a denominaram o Novo Mundo, porque era um mundo diferente, né? Eles não conheciam aqui. Mas esta região já era ocupada por diversas civilizações, como os indígenas, os maias, os astecas, os incas. Então já existiam pessoas morando aqui, não era uma terra de ninguém. Entre elas chamadas altas culturas pré-colombianas, os maias, astecas e incas. Possuíam um sofisticado conjunto de tradições e costumes, conhecimentos científicos e organização política e social que impressionaram os europeus. Esses e outros povos americanos sofreram com o processo de colonização iniciado pelos espanhóis, portugueses e ingleses. Os espanhóis impuseram sua cultura e iniciaram uma exploração que contou com a mão de obra forçada dos povos nativos, desarticulando toda a estrutura política, econômica e social desses povos. Então, os espanhóis, os ingleses, os portugueses, eles devastaram tudo, certo? Por quê? Porque eles estavam inseridos naquilo que a gente chama de cobiça, que eles cobiçavam o quê? O ouro, a prata, eles queriam ficar ricos e voltar para Portugal, voltar para a Europa. O poeta Pablo Neruda resumiu bem o processo que vitimou os nativos americanos. A espada, a cruz e a forma dizimaram a família selvagem. Durante o século XVI e XIX, ocorreram intensas trocas entre a África e a América, originadas no contexto lucrativo do tráfico de escravizados, então o tráfico de pessoas negras lá da África, que sustentou todas as atividades econômicas realizadas na colônia. Então, tudo que era extraído da colônia era utilizado mão de obra escrava. Então, por exemplo, se você vai retirar madeira, os portugueses usavam escravos para tirar madeira. Se você fosse tirar o ouro aí da região onde a gente mora, em Monsenhor, quem fazia a retirada do ouro eram os escravos. Então, tudo
que era produzido aqui eram os escravos que faziam. Construção de igrejas, construção de casas e tudo mais. Essas trocas exploraram a importação de mão de obra escravizada na América Portuguesa, envolvendo relações políticas e intercâmbios culturais. Aí chegou mais alguém. O Luiz Felipe. Ô Luiz, eu já estou gravando a aula, depois é só acessar lá no YouTube, tá? Vou passar o link para vocês. Eu ainda não fiz o exercício, tá? Vou fazer agora. Segue abaixo um esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas essa semana. Então é o mesmo esquema, tá? Fundamentos da escravidão no Brasil. Então o que você tem no meio aqui, ó? Escravidão, certo? Olha lá, lógica mercantilista. Montagem do sistema colonial inserido na lógica mercantilista. Tornou a escravidão uma atividade muito rentável. Então, quando os portugueses, os espanhóis, os ingleses pegavam as pessoas negras, escravizavam elas lá na África, eles vendiam aqui no Brasil, na América como um todo, né? Eles vendiam como mão de obra. E isso custava muito dinheiro. Então, um escravo na época custava muito dinheiro. Para você ser uma pessoa rica aqui no Brasil, você tinha que ter muitos escravos. E cada um custava muito dinheiro. Então, essas pessoas que traziam esses escravos da África para cá, eles ficavam muito ricos, certo? Olha lá, resistência à escravidão. Fugas, a formação de quilombos, as revoltas contra os escravocratas, a manutenção de suas identidades culturais originais, o enriquecimento e a compra de alforria. Então, essas aqui eram as formas de resistência. Então, o que eles faziam? Os escravos, obviamente, não gostavam de ser escravos. Então, muitos fugiam. E esses que fugiam, eles se refugiavam em florestas e criavam quilombos, que é como se fossem aldeias. E lá, esses quilombos eram um símbolo de resistência. E todo mundo que fugia ia para esses quilombos. Além dos quilombos serem tratados como forma de resistência à escravidão, tem também a revolta contra as pessoas que escravizavam eles. Então, por exemplo, tinha um dono de fazenda, ele tinha, sei lá, 1.000 escravos. Desses escravos formavam uma rebelião, matavam essa pessoa que era dona deles e tomavam as terras. Isso acontecia com frequência? Não, mas acontecia. A manutenção de suas identidades culturais originais. Exemplo disso é a religião, então eles mantinham a religião deles, as danças, a própria capoeira que foi criada aqui no Brasil é uma forma de resistência, porque é uma dança que foi transformada em uma defesa, né, uma arte marcial, digamos assim, e o enriquecimento para a compra de alforria. Então, alguns negros conseguiam pegar um pouquinho de ouro e ir guardando até que ele juntasse o ouro, ou juntasse alguma coisa valiosa e comprasse a sua alforria, comprasse a sua liberdade. Acontecia também? Acontecia. Com frequência? Não também. Alguns conseguiram só. Com a expansão europeia na América, os próprios nativos passaram a ser escravizados. Então, não foram só os negros, os indígenas também foram escravizados. Então, navios negreiros, lucros gigantescos. Fundamental para a relação comercial internacionais, sobretudo entre Brasil, Caribe, 13 colônias, África e Europa. Então, os negros eram levados para todos esses lugares aqui para trabalhar, como escravos. Consequências. Grande parte da população nativa foi dizimada. Então, vários indígenas, várias pessoas das civilizações Inca, Maia e Azteca foram mortos. Milhões de pessoas foram retiradas de suas terras natais e levadas para a América, onde perdiam seus nomes, suas culturas, suas identidades e se tornavam um mero produto de venda. Então, quando a pessoa chegava no Brasil, ela perdia até seu nome, tá? Então, por exemplo, se você era um negro de uma tribo africana, se você chamava, sei lá, João, daí quando você era capturado, você não era mais chamado de João, você era um escravo. Então, o nome que eles davam a você era o nome do porto que você saiu. Por exemplo, você saiu do porto de Luanda. Então, o nome seu vai ser Luanda a partir de então, porque você saiu de lá. Daí, aqui no Brasil, você poderia ganhar um outro nome, uma outra identidade. Então, você perdia tudo. Você perdia sua família, você perdia seus costumes. Então, aquilo que você era acostumado a comer não vai ter mais. Aquilo que você era acostumado a dançar, celebrar seus deuses e tudo mais, não existia mais. Você foi trazido forçado aqui para o Brasil. Certinho? Então vamos lá para a questão, para ver se vocês estão afiados. Então, atividades, ó.
Os portugueses transportavam 500 cativos numa caravela, enquanto os holandeses não embarcavam mais do que 300 num navio grande. Um pequeno bergantim português podia transportar até 200 escravos, um navio grande até 700. 35 dias durava a viagem de Angola a Pernambuco, 40 até a Bahia e 50 até o Rio de Janeiro. Então era transportada até 700 pessoas no navio, super apertado, e a viagem até o Rio de Janeiro, que era o maior porto, durava 50 dias em alto mar. Então várias pessoas morriam, várias pessoas ficavam doentes, entendeu? E eram jogadas no mar. Então isso acontecia muito, certo? Porque isso aí era um comércio bem lucrativo, né? Tomando como ponto de partida a situação acima, faça uma pesquisa acerca da vida dos indígenas e negros africanos no período da colonização. Investigue as condições dos cativos africanos na travessia do Atlântico, a captura dos indígenas no território colonial, as condições de trabalho, as relações pessoais, a relação de sujeito e rebeldia, as formas de resistência cultural, e em seguida produz um texto com o tema Escravidão no Brasil e dê um título. Então é para você fazer um texto aqui, né? Então o que que a gente vai fazer? Ó? Eu vou abrir aqui, vou colocar assim, ó, escravidão, vou colocar assim, ó, condições, escravidão no Brasil. Vamos ver o que a gente acha. Deixa eu aqui, ó, toda a matéria. Então lá, o que ele está falando aqui? A origem da escravidão indígena colonial e tipo de escravidão no Brasil. Condições da escravidão aqui, ó. Isso aqui que é importante pra gente, ó. As condições de escravidão no Brasil eram as piores possíveis e a vida útil de uma pessoa escravizada adulta não passava de 10 anos. Então, se você chegasse aqui no Brasil com 20 anos como escravo, você provavelmente ia morrer com 30 anos, que é a minha idade hoje. Após sua captura na África, os seres humanos escravizados enfrentavam uma perigosa. Deixa eu aumentar aqui, vai ficar mais fácil para vocês verem. Cadê aqui? Humanos escravizados no Brasil, problemas na vida guerreiro. Após sua captura na África, os seres humanos escravizados enfrentavam a perigosa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros, onde muitos morriam antes de chegar ao destino. Após serem vendidos, né, passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e habitando as senzalas. Normalmente, tratava-se de locais escuros, úmidos, com pouca higiene, adaptado apenas para evitar fugas. Então era como se fosse um presídio, tá? Errar não era permitido e poderia ser punível com castigos dolorosos. Eram proibidos de professar sua fé ou de realizar suas festas e rituais. Então, por exemplo, se você era um negro que tinha lá na África alguns rituais para os seus deuses, esses eram proibidos de se manifestar, certo? Você não poderia falar, por exemplo, rezar para alguma divindade sua, nem nada. Tendo que fazer isso às escondidas. Afinal, a maioria das pessoas escravizadas vinham da África, já batizadas e era suposto que abraçasse a religião católica. Então, eles teriam que pegar e serem católicos, tá? Daí surge o sincretismo que verificamos no candomblé praticado no Brasil. Professor, o que é sincretismo? Se vocês derem uma pesquisadinha, vocês vão ver que os orixás, que são os deuses africanos, eles têm correspondência com os santos católicos. Por exemplo, o Oxóssi. Oxóssi é um orixá da guerra, um orixá que é um caçador. Eles deram Oxóssi para o São Jorge. Então, São Jorge, ele é o Oxóssi para os negros. Ah, professor, por que eles faziam isso? Porque eles poderiam rezar para São Jorge, mas eles não poderiam rezar para Oxóssi. Então, o que é o sincretismo? É você tentar enganar os portugueses com os santos deles. Então, eles vinham lá você celebrando alguma festa para São Jorge, estava tudo bem. Agora, se eles vissem você celebrando uma festa para Oxóssi, daí vocês poderiam ser castigados, certo? Então, isso chama sincretismo. Olha lá. As mulheres negras eram exploradas sexualmente e usadas como mães de obra. Isso aqui é o seguinte: as mulheres normalmente eram estupradas, tá, pelos senhores, e
E algumas delas trabalhavam nas casas dos senhores, como se fossem domésticas, né? Para os trabalhos domésticos, como cozinheiras, arrumadeiras, etc. Não era incomum que as mulheres escravizadas recorressem ao aborto para impedir que seus filhos não tivessem a mesma sorte. Então, várias mulheres abortavam para que seus filhos não se tornassem escravos também. Então, isso era comum. Quando fugiam, os capitães do mato perseguiam as pessoas escravizadas. Os capitães do mato eram como se fossem uns capangas das fazendas que iam atrás dos negros que fugiam, certo? Da escravidão. A obtenção da liberdade só era possível quando escapavam para os quilombos ou quando conseguiam comprar carta de alforria. Aquilo que eu falei para vocês, juntar o dinheiro e tal para comprar a liberdade. Aqui tem um exemplo de uma moagem de cana. Então aqui que a gente pode ver, ó, é uma máquina, certo? Ela está ligada aos bois, né? Esses bois aqui, ó, eles rodavam essa parte aqui, ó, essa engrenagem gigante, e um escravo pegava os feixes de cana de açúcar, tá vendo? E colocava aqui para moer, daí saiu o caldo de cana, do caldo de cana fabricava o açúcar. Beleza? Voltamos à questão. Então, como que você pode fazer um textinho aqui pequenininho? Você pode falar o que nesse texto? Você pode falar que a vida dos escravos era muito difícil, que a única forma deles pegarem e saírem da escravidão era fugindo, ou se não atacando o seu próprio senhor. Os índios também foram utilizados como escravos no começo. Quando os negros fugiam, eles iam para os quilombos. Então vocês podem escrever isso nessa questão, certo? Como se fosse um textinho. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Pode falar, gente. Eu não tenho dúvida nenhuma, não. Dá para vocês escreverem? Dá. Dá. Tranquilo? Ana, tá de boa? Tá de boa. Ana, tá tranquilo? Então vocês podem escrever aí. É a única questão que tem nessa semana, tá? Depois a gente já vai para a quarta semana. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a aula aqui de gravar e vou esperar vocês escreverem. Pode ser? Vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês.